Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciou-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua visão, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. A igreja pode se assentar, amém? Eu acredito... Obrigado, Lucas. Eu acredito que todos os irmãos conheçam essa passagem e essa história. Eu acho essa uma das passagens mais bonitas das Escrituras. É uma história de um homem chamado Bartimeu, que estava sentado mendigando, cego, à beira do caminho de Jericó. E, ao ouvir o barulho da multidão, ele pergunta: o que está acontecendo? Que barulho é esse que eu escuto? E, ao saber que era Jesus que estava ali, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão, ouvindo aquele mendigo, aquele cego, repreendia ele: Fica quieto aí, rapaz. E ele não deu ouvidos à multidão. Ele continuou e gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ao ouvir aquele homem, manda os seus discípulos trazerem ele até a presença dele. E ali pergunta: o que queres que eu te faça? E ele fala que eu torne a ver. E Jesus fala: volte a ver, a tua fé te salvou. E nesse momento, todos aqueles que viram aquilo dali glorificaram a Deus, assim como Bartimeu fez. É muito interessante ver que esse homem chamado Bartimeu, conhecido como Bartimeu, Bartimeu, na verdade, significa filho de Timeu. Na verdade, aquele homem, ele não era conhecido pelo nome dele. Ele era conhecido como sendo filho do pai dele. Ou seja, uma pessoa sem nome. Uma pessoa qualquer, um mendigo cego. Uma pessoa que não tinha serventia nenhuma para a sociedade, aparentemente. E esse momento, ao ouvir a multidão, naquele lugar, caminho de Jericó, muito interessante este local em que Bartimeu estava. Jericó é uma cidade conhecida pelas suas muralhas, que antigamente se elevavam aos céus. E que na passagem de Josué, depois da obediência de Josué e do seu exército, aquelas muralhas vieram ao chão. Jericó era conhecida por isso, pelas suas muralhas antigamente. Talvez Bartimeu conhecia essa história. E assim como na época de Josué, Deus ordenou que aquele povo bradasse, depois de dar 7 voltas nas muralhas da cidade, e depois de soar da trombeta, aquele povo gritou com toda a força, e as muralhas caíram. Ele assim também fez. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez, conhecendo essa história, ele tenha repetido esse feito, gritado, bradado, pois o Senhor estava ali. Nessa batalha de Jericó, aconteceu alguns fatos interessantes.
A gente pode destacar duas pessoas deste momento: Raabe e Acã. São duas pessoas que se destacam nessa história. Uma delas, prostituta, foi o caminho que Deus usou. Ela guardou os espias que entraram na cidade. E pelo fato dela ter feito isso, ela foi salva. No momento em que as muralhas caíram, Raabe foi mantida em segurança, ela e todos aqueles que estavam em sua casa. Acã, apesar de ser um crente, digamos assim, pois estava com o povo de Deus, ele não ouviu a voz de Deus. Ele desprezou aquilo que Deus havia ordenado. Ele ignorou, a palavra é essa, ele ignorou aquilo que Deus havia ordenado. E ele levou para o arraial anátema, algo que não era para ele levar. E com isso ele trouxe morte para o arraial. Nós temos uma pessoa aparentemente perdida, uma prostituta de Jericó, que encontrou salvação. E um crente que encontrou a morte. Que coisa terrível. Qual foi a diferença entre um e outro? Que um escutou a voz do Senhor, e ao ouvir que o Senhor estava ali, bradou. Já o outro não ouviu a voz do Senhor e pecou contra ele. Ele ignorou a voz do Senhor. Essa foi a diferença daquelas duas pessoas. É interessante aquele cego Bartimeu chamar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante ver na genealogia de Jesus que Raabe está lá, como sendo avó de Davi. Ou não, tria-avó de Davi, né? Trisavó de Davi. Muito interessante ver que Raabe faz parte da genealogia do nosso Senhor Jesus. Uma pessoa que estava perdida na cidade de Jericó foi resgatada e fez parte da genealogia mais importante da existência humana. Que transformação maravilhosa! Que transformação maravilhosa! Então não foi sem motivo que aquele cego gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi no mesmo local em que aquela mulher, em uma cidade perdida, encontrou salvação. Ele, perdido, encontrou a luz. Jesus, assim como Josué, encontrou em Jericó muralhas, mas muralhas diferentes. Josué encontrou uma muralha física. Jesus encontrou ali uma muralha que cercava o coração daquele povo. Uma muralha espiritual que prendia todo um povo. Assim como em Josué 6 fala que quando Israel cercou as muralhas de Jericó, ninguém entrava nem saía de Jericó. Aquele povo estava com o coração preso e nada entrava, nada saía. E Jesus, ali naquele momento, assim como Josué rompeu aquelas muralhas, assim Jesus também fez, rompendo as muralhas daquele povo. E os dois vieram através de um grito. O primeiro, um grito de um povo que, obedecendo ao Senhor, gritou e rompeu as muralhas físicas de Jericó. Naquele momento, um cego gritou e rompeu primeiro as muralhas do próprio coração. E o povo, ao ver o seu pedido atendido, rompeu-se também as muralhas do coração daquele povo, pois eles passaram a glorificar o nosso Senhor. Tudo através de um grito. Amém? Uma coisa que eu, lendo esta passagem, achei interessante. Li em uma versão da Bíblia, procurei em outra, também dizia a mesma coisa. Só uma versão diz de uma forma diferente. E resolvi pesquisar.
É a parte em que Jesus pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? E ele fala: que eu torne a ver. Isso me chamou a atenção, pois ele pede que ele torne a ver. Isso me chamou a atenção porque a pessoa, para tornar a ver, ela tem que já ter visto alguma vez, algum dia. Isso me gerou curiosidade. Será que Bartimeu era cego de nascença? E eu fiz essa pesquisa e, assim, não tem nas escrituras e etc., nada que confirme que ele era cego de nascença ou não. Mas essa palavra me chamou a atenção. Talvez Bartimeu não fosse cego de nascença, ele já tivesse a visão e perdeu durante sua vida. E isso tampouco diminui a grandeza do milagre de Jesus. Mas isso me chama a atenção de uma coisa. Às vezes nós, assim como Bartimeu, possivelmente, hipoteticamente falando, nós, durante nossa vida, tivemos nossa visão plena. E na vida perdemos a nossa visão, nos tornamos cegos. Cegos para as coisas do Senhor, cegos para a vontade do nosso Deus. Tem um ditado antigo que fala: o pior cego é aquele que não quer ver. Eu discordo. O pior cego é aquele que acha que enxerga. Às vezes a gente pode estar numa igreja achando que estamos vendo a vontade do Senhor, mas estamos cegos, assim como Bartimeu. Bartimeu, reconhecendo a sua cegueira, ele gritou ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que eu e você nessa noite, meus irmãos, venhamos a reconhecer a nossa cegueira, e que venhamos neste 2022 bradar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E que quando o Senhor nos chamar e restaurar a nossa visão, a gente possa glorificar o nome dEle. E desta forma, meu irmão, nós possamos transformar as vidas que estão à nossa volta, assim como Bartimeu fez com aquele povo. Que nós, através da nossa visão, possamos também dar vista aos cegos que estão à nossa volta. Pois o poder que o Senhor dispensa sobre nossas vidas, nós também devemos dispensar nas vidas de quem estão à nossa volta. Nós não devemos reter as bênçãos do Senhor, mas compartilhar. O pão é nosso, o Senhor é nosso. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aquela cidade estava cega. Assim como Acã trouxe maldição para o arraial, aquela cidade, pela cegueira, estava maldita. Mas através de uma vida transformada pelo Senhor, ela deixou a maldição de lado. Assim como Josué, assim como Deus limpou o arraial, pela glória do Senhor, a morte não chegou até aquele povo de Jericó, mas sim a vida. Porque eles ouviram, eles viram e acreditaram. E obedeceram. Eles não ignoraram como fez Acã. Interessante nossa irmã Kelly ter falado aqui, né? Deus, ele jogou no mar do esquecimento os pecados. E Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ignorância é muito diferente de você ignorar. Quando você é ignorante, Deus, ele te perdoa. Você não sabe o que está fazendo, mas na medida que você sabe e ignora, a coisa é totalmente diferente. Quando você é um ignorante, Deus, ele te perdoa, te restaura e te dá vida. Mas quando você sabe e você ignora, a morte recai sobre você. Então não ignore a voz do Senhor, pois o Senhor não ignorou o grito de Bartimeu e não vai ignorar o nosso grito. Então, meus irmãos,
encerrando, grite: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E que nós nessa noite saiamos, nesse 2022, com a nossa visão restaurada, em nome de Jesus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.